Oi, gente! Sejam bem-vindos! Eu estava com muita saudade de vocês. Eu estava com muita saudade dos nossos cursos de Reiki. Estou muito feliz que agora surgiu essa oportunidade da gente trazer vocês com a gente agora para esse último nível, para completar os estudos de vocês, né? Completar esse nosso ciclo aí com Reiki. Para a gente começar, a gente precisa aprender mais 3 símbolos. Então, nós vamos aprender aí mais 3 símbolos do Reiki para finalizar, né, o ciclo, os estudos do Reiki, que são o Daikomyo. Vocês já viram ele lá no 3º nível, mas a gente vai aprofundar nos estudos e nas formas dele aqui neste nível. A serpente de fogo, vocês ainda não viram, porque a serpente de fogo é um símbolo que a gente só usa para iniciar, e a gente só usa ele nas iniciações, tá? E, por fim, o Lahana Nai, que é um símbolo que trabalha com registros arcásticos. Então, vamos lá? Eu vou abrir aqui a apresentação. Então, vamos lá. Módulo 1, aula 1, símbolos, Daikomyo, Reku ou serpente de fogo e Lahananai. Vamos lá? Deixa eu me colocar aqui para o outro lado, que aqui vocês vão enxergar melhor a apresentação. Então, vamos lá. O primeiro símbolo que a gente vai estudar hoje é o Daikomyo, né? A gente também pode chamar ele de Dumo, mas o mais comum é Daikomyo mesmo, então guardem esse nome. Aprendam Dumo só porque se vocês verem aí alguma variável, vocês sabem, tá? Que ele tá variando. Então, vocês já viram esse símbolo lá no nível 3, mas a gente vai rever aqui hoje, porque a gente vai aprofundar um pouco nos estudos dele, tá? E depois vocês podem procurar outros estudos aí no livro dos mestres de Reiki. Né? Depois eu ponho lá no grupo também outras referências para vocês, se vocês quiserem, ok? Alguns símbolos do Reiki são originários de outros sistemas, porém, eles não variam a forma deles, independente de técnica onde é usado. Ou seja, muitos dos símbolos que a gente estuda no Reiki, eles também são usados em outras técnicas holísticas, ou outras ideologias, né? Por exemplo, no budismo, né? Existem símbolos que vieram, né, do Tibete, então a gente chama de símbolos tibetanos, e por aí vai. Existem símbolos que vieram do Jorei, né? E aí por aí vai. Só que a maioria deles é usado em todos os estilos, né? Em todas as vertentes, em todas as ideologias, a mesma forma. E é isso que difere o Daikomyo dos outros símbolos. Vocês lembram que o Daikomyo é aquele símbolo do nível 3 que liga vocês à questão espiritual? Então, a gente tem, né? Como é que a gente aprendeu os símbolos do Reiki? A gente aprendeu o 1, que é o Shokurei, né, que nos conecta ao nível físico. Então, para tratar doenças físicas, proteção física, né, proteção espiritual também, mas é num plano físico, né, doenças físicas, então o Shokurei serve para isso, limpezas físicas, né. O Shei-Reki, que foi o segundo símbolo que vocês aprenderam, nos conecta ao nível emocional, né, então curas emocionais, curas de emoções, né, de qualquer tipo, cura de vícios, qualquer coisa que esteja ligada às emoções. O Honsha Shonen, que foi o terceiro símbolo que vocês aprenderam que ele elimina o tempo e a distância, né? Ou seja, a mente, porque o tempo e a distância é uma questão, né, da mente, do que a gente acredita e do que nos ensinaram que existe. Então, ele elimina esse tempo e a distância e vai para aquela coisa da quântica, né? Não existe tempo nem distância entre nós, vocês estando em qualquer parte e eu estando em qualquer parte, ou linha de tempo. A gente elimina esse tempo e esse espaço. Então, ele trabalha na mente. Então, o Shokurei trabalha no físico, Shei-Reki trabalha no emocional e Honsha Shonen trabalha no mental, não é?
E o Dacomiô trabalha no espiritual. Lá no nível 3, vocês viram que ele nos conecta, né? Com sombra e luz, né? Com céu e terra, com feminino e masculino. Ele tem essa dualidade que a gente só trabalha no nível espiritual, né? No nível da alma, no nível energético. E aí, ele tem vários formatos, né? Ele tem várias formas, várias variações, e a gente usa, cada variação, a gente usa um sistema. A gente pode usar qualquer uma delas no Reiki? Pode. Qualquer uma das variações que a gente for ver aqui hoje, a gente pode usar, vocês podem usar elas no Reiki, desde que vocês tenham sido iniciados nessa forma dele. Então, não adianta você ter sido iniciado na forma tibetana e querer usar a forma que vem do budismo, porque não vai funcionar, tá? Então, é bom que vocês estão tendo essa aula aqui hoje, antes da iniciação, né? Porque vocês podem ver, podem estudar antes de serem iniciados, até recomendo que façam isso. Estuda um pouco esse símbolo antes de serem iniciados, pratiquem, tenta desenhar ele para ver com qual forma. Claro que se vocês fizerem aplicação com ele... Ah, não, quem fez, até que sim, quem fez o nível 3 com a gente, se usar o Daikomiô na aplicação, vai funcionar. Mesmo não tendo sido iniciado em outras formas. Faz a experiência. Usa a forma que você aprendeu lá no 3A, tá? E depois tenta usar uma outra forma. Mesmo se a energia dele não for ativada, não tem problema. É só para você sentir como é desenhar ele, como é traçar ele nas suas mãos ou no ar, e qual forma você vai ter mais facilidade. Eu vou até falar para vocês qual que eu tenho mais facilidade na hora que eu mostrar, tá? E aí, na hora de for iniciado, você pode pedir, né, a mim, ou ao D, ou Roberta, quem for iniciar vocês, qual formato você se adaptou melhor. Até uma sugestão que eu faço, deixo aqui para as meninas também já ficarem sabendo, né, que eu tô dando essa opção aí para vocês, tá bom? Porque no Reiki a gente pode usar qualquer uma dessas formas. Lembrem-se que a energia do Reiki é uma energia inteligente, né? Então a gente não precisa se apegar a fatos e fórmulas, porque a partir do momento que estamos aplicando o Reiki ou enviando o Reiki ou iniciando alguém com aquele propósito, é o propósito que a gente põe que vale. Ou o propósito, né, que o receptor está pronto para receber, está aberto para receber, né? Então, se eu estou traçando exatamente de um formato ou outro símbolo, né? Até tem uma mestre em Reiki, Daiane Steinstein, ela é muito conhecida, depois eu ponho lá no grupo, ou mando para quem fizer esse nível o livro dela, é muito bom para quem é mestre em Reiki, ela fala, não se apeguem a formatos, não se apeguem a cada passo exato, porque o Reiki é sentir, né? O Reiki é amor, o Reiki é emanar, é ser um canal de luz e amor. O resto, deixa que os mestres que te acompanham e a energia do Reiki resolva. Então, assim, sem neura, tá, gente? Aprende, estuda, sente. O negócio do Reiki, né? Se você ainda tem dificuldade com a aplicação do Reiki ou em saber quando usa o que no Reiki, uma boa dica é essa: aprendam a sentir o Reiki na vida de vocês, na vida como um todo, não só naquela hora de aplicar, né? Porque é isso que é ser um reikiano. Então, vamos ver os formatos aqui do Daikomiô, as variações dele. Então, nós temos aqui, ó, essa variação, que é a original. Ai, nós temos aqui, ó, são muitos, tá, gente? Vamos com calma. Então, nós temos aqui, ó, a primeira, né, original aqui do Jorei. Jorei é uma técnica... Quem aplica o Jorei, eles falam que quem aplica o Jorei não aplica o Reiki. Mas o Jorei é uma técnica muito parecida com o Reiki, muito gostoso também de receber, tá? Eu não sei se a origem dele é dessa religião, mas eu sei que eles aplicam muito o Jorei na igreja messiânica. Inclusive, tinha uma aqui perto e eu ia quase todo dia eu descia lá para receber o Jorei, porque é muito gostoso. Então, esse vem do Jorei, é o símbolo original, tá? A gente começa traçando ele igual traça o Hon Chasse Shoné, aquele traço na horizontal, um traço na vertical
né? Puxa duas perninhas, aí faz esse símbolo do meio, né? E no final, esses retângulos, né? Com traços no meio, um retângulo, o segundo retângulo você vai puxar mais as perninhas, tá vendo aí? Tá vendo as setinhas? Então, é assim que você desenha ele, tá bom? Ele é muito parecido com o que vocês aprenderam no Daikomiô no nível 3, então acho que é fácil para vocês, não vai ter muito mistério, não, tá? E aí, em seguida, a gente tem esse símbolo tibetano, né, que foi canalizado por Arthur Robertson, e ele é usado no Reiki Karuna Ki, tá? Então, é um símbolo que também é o Daikomiô, que é usado no Karuna. Inclusive, no Karuna, a gente só pode iniciar no Karuna quando a gente tem o terceiro nível do Reiki, ou MS no Reiki, por causa desse símbolo. Você precisa ter sido iniciado no Daikomiô para você ser iniciado no Karuna Ki, porque ele vem do Reiki tradicional tibetano, o Zui. Então, esse é muito simples. É um Y com a perninha redondinha embaixo, só que vocês começam por baixo, né? Então, tá vendo? Você vai começar lá da curvinha de baixo. Então, aí vai traçar o outro de baixo para cima que ele é desenhado. E depois você vem fazendo esse traço por cima, né? Com essa cobrinha aí, no meio dele, tá? E do sistema essencial, a gente tem esse símbolo aí da Komiô, que é um caracol, que eu amo, eu só uso esse. Esse eu acho muito bonito. E ele tem uma coisa também que ele também é relacionado a um símbolo da deusa, ou seja, né, o coração até palpita quando a gente olha para ele sabendo disso, né? Vocês me conhecem, né? Então, deusas feminino, né? Sagrado feminino, essa honra às deusas, né? Aos arquétipos delas, mexe com o meu coração, né? Então, essa aí eu escolhi ela para praticar. Mas quando eu inicio, não se preocupem, porque quando eu inicio, eu costumo iniciar em todos, ou eu costumo conversar com a pessoa se ela já tem um costume, se ela já estudou, qual que ela quer ser iniciada, tá? Eu acho, né, que a pessoa tem que ser iniciada em todos, porque aí ela usa à vontade o que ela quiser. Eu gosto muito desse terceiro do sistema essencial. Então, olha como é que desenha ele. Igual o segundo, tá vendo? Começa lá de baixo, fazendo caracol, vai subindo, aí depois puxa a outra perninha e aí faz esse traçadinho. É parecido com o segundo, mas não é muito exatamente a mesma coisa, não, né? O jeito de traçar é muito parecido, tá? Então, aí tem as três formas, né? Do Jorei, que é o símbolo original, esse símbolo tibetano, né? Que também é conhecido como Duma no Reiki Karuna, e esse outro, que é o símbolo da deusa, que é o símbolo que vem do sistema essencial, ok? E aí nós temos outras variações a partir do original, tá? Então, nós temos outras derivações do Daikomiô tradicional que não correspondem à verdadeira escrita do kanji, apesar de muito similares. Na caligrafia oriental, é muito importante uma escrita correta, mas tal escrita não invalida os novos Daikomiô criados. Gente, essa é uma coisa que a gente vê muito nos estudos do Reiki, tá? Nos estudos do Reiki, a gente vê muito essa coisa do símbolo ter mudado com o tempo, porque vão se formando mestres e estudiosos, e esses mestres e estudiosos, eles vão recebendo os símbolos. Inclusive, nada impede que vocês, que estão se tornando mestres a partir desse nível, recebam um símbolo do Reiki e passem a usá-lo, tá? Tranquilo, porque vocês lembram que eu falei lá para vocês no início da aula? Depende do propósito que a gente está pondo a energia do Reiki, não depende de mais nada, ela é inteligente. Então, pois aquele propósito está sintonizado naquele nível, vai funcionar, não se preocupem, tá? Então, essas são todas as outras variações do Daikomiô que vocês podem usar. Essas são mais difíceis um pouquinho. Eu gosto muito dessa primeira também, né? É o símbolo do Sol e da Lua embaixo, né? Esse símbolo aí de maior, né? E o símbolo Z aí no final. Inclusive, eu acho que foi esse que vocês aprenderam no nível 3A, né? Que é aquela coisa do corpo humano, né? Então, e aí no final, o feminino, o masculino, o Sol e a Lua, representado aí por esse V aí, por esse sinal de maior, e esse Z no final. Então, eu gosto muito também desse símbolo, eu acho ele fácil
de desenhar, de traçar também. Então, ou eu uso esse, ou eu uso aquele, né, do caracol, do sistema essencial. São os dois que eu gosto muito. Mas vocês podem usar qualquer um desses, ou daqueles que a gente viu, tá? Um daqueles três, ou qualquer uma dessas variações vai ser válido, ok? Todas as versões funcionam, desde que o Reikiano tenha sido sintonizado com elas, foi o que eu falei para vocês, né? Então, estudem antes de pedir a iniciação, que aí vocês podem optar, né, por qualquer uma dessas formas. Alguns mestres e guias afirmam que as versões modernas dos símbolos se adaptam melhor às vibrações dos ensinamentos atuais e que as tradicionais se adaptam melhor a ensinamentos e práticas mais antigas. Então, qual linha você gosta de seguir? Se você é um estudioso do Reiki que gosta de seguir a linha tradicional, né? Tem alunos que gostam demais pelo que o mestre Mikao Usui falou, seguir certinho, fazer cada passo certinho, né? Eu já sou mais prática, gosto das coisas mais modernas e gosto das coisas que vão ficando práticas ao longo do tempo. Então, não tenho problema com as versões atuais, com as versões modernas, tá? E aí, uma dica, né, que a gente dá também é essa. Vai pela linha que você gosta mais. Se você gosta mais daquele estudo tradicional, então pega um símbolo aí, usa da Komyo tradicional. Se você gosta, né, das coisas que vão se atualizando, das coisas mais modernas, se você acha que isso não é um problema, você pode usar uma das versões aí mais modernas dos símbolos, né? E todos os símbolos têm isso, tá? Todos os símbolos do rei que a gente vê, né? A maioria deles, não todos, mas a maioria deles a gente vê atualizações aí, vira e mexe, a gente se depara com uma forma que a gente nunca tinha visto, que algum mestre ou algum aluno do rei que trouxe, canalizou, recebeu, né? E aí põe aí no universo para outras pessoas também usarem, tá? O único, lembra só que a questão da Komyo é que você precisa ter sido iniciada na forma que você quer usar. Então, vamos ver um pouquinho mais. Esse é o quarto símbolo do Reiki, o símbolo dos mestres e da realização. O seu significado pode ser traduzido como nos levando de volta a Deus ou Deus brilhe sobre mim e seja meu amigo. Vocês lembram que a gente falou, né, no início dessa aula, que eu falei no início dessa aula, que é um símbolo, vocês já viram lá no nível 3 também, é um símbolo que liga você à espiritualidade, né? Vocês lembram também lá no nível 3 que ele fala que é um símbolo de proteção? Você pode fazer essa primeira forma aqui, ó, que eu falei, né? Vestindo ela, né? E falando Dai, traçando essa primeira parte, falando Dai, traça essa segunda parte, né? Que parece um parênteses aí, falando Ku, e traça a última parte dele falando Mio. E você imagina você vestindo esse símbolo, como se você estivesse trazendo uma camada de proteção para você, né? Uma outra maneira de proteção com reiki, vocês lembram? E é lá do nível 2. Será que vocês vão lembrar? É bem prático, né? Então, você pode usar quando você tiver... Lembra do material do nível 2? Fala assim, vocês podem usar quando estiverem andando na rua, quando estiver sentindo algum perigo, alguma ameaça, né? Que é traçar o Honshasei Shonei, o Shei-Reiki e o Shokurei no ar. Imaginar, né? Traçando eles bem grandes, assim, da sua altura. E imaginar que eles estão em volta de você, né? Em volta do seu corpo físico. Isso também gera uma camada de proteção. Então, são as duas maneiras de se proteger fisicamente usando o reiki. Esse uso da proteção do Daikomyo é um uso que você pode se proteger também de ameaças e ataques espirituais, né? Porque esse é um símbolo que nos liga à espiritualidade, tá? Os três outros símbolos, Honshasei Shonei, Shei-Reiki e Shokurei, você usa numa situação de perigo, se sentir ameaçado, de insegurança, mas é para proteção mais física, tá? E esse você pode usar para proteção física e espiritual, ok? Esse é o símbolo da cura da alma, trabalha no corpo espiritual, já falamos, ele amplia e potencializa as energias dos outros símbolos. Vocês já estão acostumados, né? Então, a gente aprendeu lá no primeiro nível o Shokurei, vocês usam ele por último. É o símbolo 1, mas vocês usam por último. Vocês aprenderam o Shei-Reiki, que é o segundo símbolo. Aí vocês usam em segundo mesmo, né? Ele é o do meio, então ele não varia. E vocês aprenderam o Honshasei Shonei como símbolo 3. Mas vocês usam ele antes do 2
e do 1. E o Daikomiô não muda, segue essa mesma regrinha. Então, como ele trabalha a nível espiritual, vocês vão usar ele para ativar e potencializar os outros 3 símbolos. Então, vocês vão usar ele antes do Honsha Seishonen. Então, como é que fica a ordem? Na auto-aplicação, né? O Daikomiô é usado depois do Shokurei, porque vocês lembram que na auto-aplicação vocês usam o Shokurei. Pode usar os 3 símbolos? Pode. Pode usar os 4 símbolos? Pode. Mas se não quiser, usa só o Shokurei com o Daikomiô, né? Ou usa o Daikomiô, Honsha Seishonei, Sheireiki e Shokurei. Também não tem problema, tá? Em trabalhos de problemas emocionais, a sequência da ativação dos símbolos é 4, 2 e 1. Ou seja, Daikomiô, Sheireiki e Shokurei. Em processos mentais, curas ou transformações fora do tempo e do espaço, usamos o 4, depois o 3, o 2 e o 1. Ou seja, Daikomiô, Honsha Seishonei, Sheireiki e Shokurei. É fácil, né? Então, eu quero uma cura física, quero me auto-aplicar no meu corpo físico para me proteger antes de uma aplicação de reiki, ou antes de sair de casa, ou todos os dias de manhã. Eu traço a Daikomiô com Shokurei. Ótimo, né? Doenças físicas também. Daikomiô, Shokurei. Só que lembra que doenças físicas têm fundos emocionais ou espirituais, né? Então é bom, quando for tratar doenças físicas, traçar todos os símbolos, tá? Mas tem essa opção aí. Você pode traçar só o Daikomiô e o Shokurei. Problemas emocionais, você vai trabalhar com o símbolo das emoções, Sheireiki. Então você vai traçar o Daikomiô, o Sheireiki e o Shokurei, porque esse problema emocional provavelmente tem sintomas no físico. E processos mentais ou para transformações, né, que eliminam tempo e espaço, por exemplo, para mandar o reiki à distância, vocês vão usar o Daikomiô, o Honsha Seishonei, que elimina o tempo à distância, trabalha processos mentais, o Sheireiki e o Shokurei. Quanto às técnicas aprendidas, inclui-se o Daikomiô, ficando a sequência 4, 3, 2, 1, ou seja, Daikomiô, Honsha Seishonei, Sheireiki e Shokurei. Gravou? Eu repeti bastante para você gravar. Nas técnicas do caderno e da caixa, essas receberão a inclusão do Daikomiô, passando a sequência de ativação a ser a mesma coisa, 4, 3, 2, 1, ou seja, Daikomiô, Honsha Seishonei, Sheireiki e Shokurei. Agora nós temos uma... Na caixa, no caderno, vocês também desenham, tá? Junto com os outros símbolos e cola ali na caixa, no caderno, né? O Daikomiô antes dos outros símbolos também, tá? E aí faz o processo normal que vocês aprenderam. Uma observação que não pode ser esquecida nunca por vocês. Então, anota aí, põe uma seta vermelha, grifa, não pode esquecer isso, tá, gente? O Daikomiô é um símbolo muito forte. Então, lembrem-se que sempre numa aplicação de reiki, quando a gente vai fazer um tratamento de reiki no cliente, a gente sempre aconselha ele a fazer, né, de 1 a 10 sessões. Por que 10 sessões? Porque as 4, 5 primeiras sessões são só de limpeza. Então, aquela pessoa ainda não está sentindo os efeitos do reiki, ele está sentindo uma limpeza no corpo físico e mental e emocional, né? Mas ele não está sentindo a real energia do reiki, os efeitos, os benefícios do reiki ainda não são sentidos. Primeiro, né, vai limpando ali as toxinas, os miasmas, toda a carga energética que aquela pessoa trouxe para a sessão. Depois da 4ª, 5ª sessão, aí sim o cliente vai começar a perceber a aplicação do reiki, os benefícios da energia reiki mesmo, pura, né? Então, o Daikomiô, ele só deve ser usado a partir desse momento. Ou seja, ele só deve ser usado a partir da 4ª sessão de reiki. A gente nunca aplica um Daikomiô numa pessoa que nunca recebeu o reiki. E mesmo que ela já tenha recebido o reiki, é bom, assim, que ela já tenha recebido pelo menos 4 ou 5 vezes dessa energia, tá? Seja a distância presencial, antes da gente traçar um Daikomiô. Então, quem gosta de mandar reiki no grupo, né? Quem tem grupo de reiki aí, muitos alunos do reiki, muitos mestres do reiki têm grupo de envio, né? Lembrem-se disso. Lá no seu grupo você não envia o Daikomiô. Você envia só com Honsha Seishonei, Sheireiki e Shokurei.
porque você não sabe se entrou alguma pessoa nova lá que não está familiarizada com o reiki, né? Que é a primeira vez que vai receber ou não. A não ser que você tenha um grupo fechado, já está acostumado, conhece as pessoas, sabe que todas ali estão acostumadas, você envia sempre para as mesmas pessoas, tá, gente? Fiquem muito atentos a isso, porque a pessoa fica tonta. Isso causa efeitos na pessoa, não é brincadeira, tá? Não achem que não vai ter problema, porque vai. Eu já vi a pessoa aplicada comiou falar, ai, tô tonta. Uma vez a gente foi fazer um workshop, e aí eu e mais duas moças. E aí uma delas falou assim para mim, Rê, aplica o reiki no ambiente que eu vou aplicar nela, porque a outra moça não tinha reiki e eu mais uma tínhamos. Aí ela falou assim, eu vou aplicar o reiki nela e você aplica no ambiente, tá? Que aí a gente facilita. Eu falei, tá bom. Aí daí a pouco a outra veio e falou assim, ai gente, eu não sei se é a energia do nosso trabalho, o que tá acontecendo, eu tô muito tonta. Aí eu fui lembrando, né? Deixa eu ver o que a gente fez, o que pode ter aqui, né? Pra ela ficar tonta. E eu lembrei disso. Eu nem era mestre ainda, eu estava no nível 3, e eu lembrei disso, e eu perguntei, né, pra outra, eu falei assim, amiga, você aplicou o Daikomiô? Ela falou assim, apliquei, eu falei, pois é, aí eu perguntei pra outra assim, quantas vezes você já recebeu o reiki? E aí era justamente isso, né, e aí a gente teve que fazer uma reaplicação, um outro trabalho energético para ancorar ela, para a gente conseguir passar o dia ali fazendo o nosso trabalho. Então, cuidado, gente, tá? Não é brincadeira mesmo o Daikomiô. Ele é muito forte. Por isso que só se aprende ele, a lidar com ele, né, no terceiro nível, porque você precisa estar já adaptado aí a uma energia reiki para conseguir trabalhar esse símbolo, ok? Então, não se esqueçam disso. Vamos para o próximo? Se tiver dúvida sobre o Daikomiô, uso dele, deixa lá no grupo pra gente, tá? Lá no grupo do WhatsApp, por favor. O próximo símbolo que a gente vai aprender aqui é um símbolo de origem budista, tá? Que é o Haku, ou a serpente de fogo. Esses dois formatos aí são válidos. Se você traçar esse primeiro formato que tá aí, que é só um raio, né? É só traçar e ir descendo, né? Fazendo o formato de um raio, você tá usando o Haku. Se você fizer esse outro, vocês já aprenderam esse serpente de fogo. Lembra que tinha lá no Daikomiô? Vamos voltar aqui pra gente ver? Aqui, ó, no Daikomiô tibetano, né? Tem já essa serpente de fogo aí dentro. Tá vendo? É a mesma coisa. Você traça de cima e vai fazendo o caracol embaixo, tá? A cobrinha, né? Não é um caracol, cobrinha. Embaixo você faz um caracol. Esse símbolo, serpente de fogo, nós só usamos ele na iniciação. Então, a gente não usa esse símbolo em nenhuma outra ocasião do reiki, a não ser na iniciação. E aí vocês vão aprender a usar ele quando vocês aprenderem a iniciar pessoas nas próximas aulas, tá? Então, esse símbolo tem origem no budismo. O significado dele é restabelecendo o canal de energia vital cósmica. Por que o nome dele tem esse significado, né? Restabelecendo o canal de energia vital cósmica, porque ele é um símbolo que a gente traça nas costas da pessoa e vai descendo até a base da coluna, ou seja, até ali no sacro, né? Como chama? Esqueci o nome desse ossinho que a gente tem aqui embaixo, mas enfim. Nessa parte, né, aqui de baixo da coluna, na lombar, né? E aí a gente vai traçando ele até chegar nessa região, e aí quando chega nessa região, embaixo, né, na coluna, no sacro, a gente traça esse caracol aí, que é essa curvinha que tem embaixo deles, né? Isso representa uma serpente enrolada, né, que vai sendo enrolada ao longo da espinha, como se tivesse ali um animal adormecido. E para quem já estudou chakras, né, esse símbolo aí, ele tem um significado, né, da Kundalini. Quem trabalha, quem estuda, né, ou pratica, ou trabalha com yoga, ou com chakras, tem esse conhecimento, né? O que é a Kundalini, né? A Kundalini é uma energia que se localiza nessa região da nossa coluna e que, dependendo da técnica que a gente usa, a gente ativa ela, né? E ela tem uma energia muito forte, né? Ela trabalha muito a questão da energia sexual.
no sentido da energia sexual, da relação sexual também, né, das questões dos prazeres que a gente encontra na vida, mas, além disso, essa energia é aquela energia que a gente fala também que é uma energia sexual, mas é a energia que nos traz prazer em viver, né? Ânimo para a vida, prazer em viver, prazer com as coisas da vida, né? Com os acontecimentos da vida, e também a criatividade, através. Lembra que a gente estudou o chakra sexual e que ele fala de criatividade? Então, essa Kundalini que é ativada com esse símbolo da serpente do fogo nas iniciações do Reiki, que a gente trabalha isso, né? Outras técnicas também trabalham com essa ativação da Kundalini, principalmente a yoga. A gente vê muito isso na yoga, no Tantra. Tantra também trabalha com a ativação da Kundalini, né? E ensinando a trabalhar essa energia, não através daquele impulso sexual, mas através da criatividade, através da canalização para criar, né? Para ser criativo, para intuir. Então, tudo aí é trabalho da Kundalini. Então, Kundalini é uma energia feminina sutil, que se localiza no sacro. A parte enrolada do símbolo, que é essa parte de baixo, esse caracol embaixo, se associa ao chakra básico, né, que era o que eu estava falando para vocês, e as outras partes aos outros 6 chakras principal. Então, ela vai traçando todos os chakras, porque é energia vital. Como é que a gente tem energia vital nessa vida? Alinhando os chakras. Quando eles não estão alinhados, nós estamos o quê? Doentes ou desequilibrados. Isso né, é básico para quem aí estuda o Reiki, não é segredo para vocês. Não tem dificuldade, né? No budismo, esse símbolo se chama Vajra. Não sei, Vajra, Vara, não sei como é que eles falam lá, tá? E tem um significado importante. É um símbolo de pureza. Simboliza a imutabilidade da verdadeira natureza da realidade. A vida, né? A forma da serpente de fogo também pode ser chamada de Ninjizida e é usada somente nas iniciações do sistema Usui. Então, a gente só usa ela nas iniciações e a gente só usa aqui no reiki tradicional tibetano Usui, né? Que é o reiki do mestre Mikao Usui. Ok? Então, quais são as funções desse símbolo? Romper conexões com energias inferiores, porque aumenta a energia vital, aumentando a energia vital, aumenta o campo vibratório da energia. Então, você para de se conectar com energias inferiores, porque a sua energia vai estar num nível mais alto, vibrando mais alto, né? Desbloquear e limpar chakra coronário. Coronário é o chakra aqui acima da cabeça, vocês lembram, né? Então, também é uma ativação, né? Porque essa energia da Kundalini ela é muito espiritual, sabe, gente? A gente fala que ela ativa os prazeres, o ânimo de viver, a criatividade, né? A questão da sexualidade, mas ela tá ligada ao coronário, porque é o trabalho da sexualidade, né? Através da espiritualidade. Então, por isso que se liga ao coronário, tá? Limpa o canal Sushumna ao longo da coluna, então, ou seja, limpa o canal para todos os outros chakras, né? E limpa, vitaliza e abre todos os chakras, promovendo uma varredura nos canais energéticos do corpo. Quando utilizamos em ambientes esse símbolo, ele queima as energias deletérias, formas de pensamento, proporcionando um efeito de limpeza. Vocês podem usar ele em ambientes, por exemplo, antes da iniciação, tá? Também funciona. Ou quando o ambiente estiver pesado, vocês podem traçar ele no ambiente, ok? Pode ser utilizado para dar força e independência, harmonizando ligações doentias em pessoas que apresentam sintomas de estagnação, preguiça ou sentem a vida completamente bloqueada. Mas aí, gente, nesse caso, eu não indico aplicar esse símbolo, tá? Eu indico sintonizar a pessoa, já que agora vocês estão se tornando mestres. Aí vocês vão fazer uma das 2 técnicas que vocês vão aprender nas próximas aulas, que é ou sintoniza a pessoa na energia do reiki, que não é uma iniciação, você só sintoniza, ou, por exemplo, a sintonização serve para uma pessoa que você quer tratar, já tentou várias vezes aplicar o reiki, não está dando efeito, não está surgindo o efeito que você queria, aquela pessoa não está tão receptiva, porque vocês lembram que a cura através do reiki depende de quem está recebendo, né? E não de quem está emanando. Então, às vezes, o receptor não está tão receptivo naquele momento, você já tentou várias sessões e ainda não chegou aonde você queria, ele ainda não chegou aonde você queria.
Ou você quer que a pessoa receba um pouco mais da energia reiki. Só que a gente usa essa técnica da serpente de fogo só depois que a gente já usou várias outras técnicas, tá? Então, já tentou o reiki, já fez várias sessões, já tentou fazer a cirurgia espiritual, já tentou programar a cura de 21 dias. Aí você vai usar esse símbolo. Antes disso, não precisa. Você pode ir tentando outras coisas, tá? E aí eu indico que sintonize a pessoa ao invés de ficar enviando esse símbolo. Esse símbolo não é um símbolo que a gente envia, tá? Mas você pode usar na sintonização. No caso da pessoa, né, não ter estudado reiki, não ter feito o curso de reiki, mas você achar que ela precisa de uma energia de reiki num nível maior de vibração, você pode sintonizar ela, vocês vão aprender aqui nas próximas aulas. Ou você vai usar na iniciação. A pessoa está com energia muito baixa, né? Aplica umas sessões de reiki e inicia ela, né? Então, são os dois casos que a gente usa esse símbolo, ok? E o próximo, tem dúvida, gente, na serpente de fogo? Tem dúvida? Se tiver dúvida, deixa lá no grupo, tá? Pra gente, que a gente responde. E aí, o último símbolo é o Lahananai. Eu adoro esse símbolo. Olha como é que desenha ele. São dois traços, né? Começa pelo traço de cima na horizontal, traça um traço embaixo na horizontal, dois traços verticais formando aí um quadrado, né? E aí você traça 4 traços, né? 2 em cima, 2 embaixo. Então, lá, 5, 6, 7, 8. Ele é muito fácil. Ele é um dos mais fáceis de gravar e de traçar. Esse símbolo é um símbolo que a gente não trabalha ele nas aplicações de reiki, tá? Então, vocês já entenderam, né? Que aplicar reiki é Daikomyo, Honshasei Shonei, Sheireki, Shokurei, sendo que o Daikomyo você só vai aplicar a partir da 4ª sessão ou 5ª sessão que aquela pessoa está recebendo o reiki, tá? Então, a aplicação básica é Honshasei Shonei, Sheireki, Shokurei. Quer potencializar esses símbolos, traz o Daikomyo depois da 5ª sessão que o cliente está indo na aplicação, está recebendo a aplicação de reiki. Aquele símbolo que vocês aprenderam lá no nível 2, que é o símbolo do coração, né, do cardíaco, a serpente de fogo e o Lahananai, vocês vão usar em casos específicos. Então, o símbolo do coração vocês vão usar para questões de mágoa, de perdão, de decepção amorosa, né, de não querer perdoar alguém ou desculpar alguém, de mágoas que a pessoa traz há muito tempo. De vícios, né, por causa de amor, de falta de amor, de não se achar amado, não se achar merecido de amor, merecedor de amor, né, alguma coisa assim. A serpente de fogo vocês vão usar na iniciação ou na sintonização ou em ambientes muito pesados, tá? E o Lahananai vocês vão usar para trabalhar registros acásticos. Ou seja, lembra da técnica de enviar reiki para o passado? Para enviar reiki para o passado, vocês podem usar esse símbolo, tá? Mas vocês vão usar ele sozinho, né? Então, vocês podem fazer a aplicação, Daikomyo, Honshasei Shonei, Sheireki, Shokurei, e depois traçar o Lahananai, tá bom? Como se fosse um símbolo separado, igual vocês traçam o do coração, ok? O Lahananai não é um símbolo originário exclusivo do sistema tradicional Usui tibetano. Se usa ele para acessar registros ancestrais, sentimentos, pensamentos, ações, experiências ou quaisquer informações dos registros arcásticos. Vocês podem usar ele também para aquela técnica de regressão. Ele também pode ser usado na técnica de regressão junto com os outros 4 símbolos, ok? Não é preciso ser iniciada nesse símbolo para utilizá-lo. Promover um contato com... Então, assim, você iniciou no reiki, você pode usar esse símbolo, tá? Promover um contato com a fonte original de todo o conhecimento e registro da humanidade, trazendo para a consciência informações do inconsciente. É uma de suas principais funções. Então, você está trabalhando com a pessoa uma questão de traumas emocionais. Ela não está conseguindo acessar, já fez várias sessões de reiki, não está conseguindo, já usou o símbolo do coração. Não está conseguindo acessar algo que você sabe que ainda precisa ir mais fundo com ela, você traça esse símbolo, tá? Para trazer aquilo à consciência, aquilo que está profundo, que está no passado, que está escondido, né? Às vezes está em outras vidas. E aí você pode traçar esse reiki. Alguns mestres acreditam que foi ele que o mestre Mikao Usui usou durante a sua meditação no Monte Kurama.
Gente, essa informação sobre o mestre Mikao Uzui ter usado esse símbolo no Monte Kurama, a gente já sabe que as informações que a gente tem nos estudos do Reiki sobre o mestre Mikao Uzui, elas diferem muito, né? Para cada mestre, cada ensinamento e cada história que vem do Reiki. Tanto que ninguém sabe muito ao certo como ele canalizou a energia do Reiki, ninguém sabe muito ao certo, né? Qual que era a vertente mais forte que ele seguia, se era budismo, se era religião, né? Se ele era um professor das técnicas holísticas. Existem 1000 versões da história dele. Fato é que ele subiu no Monte Kurama e ficou lá 21 dias e na hora que ele desceu, ele recebeu o reiki, né? A técnica reiki, estudou nele mesmo, depois com a própria família, depois abriu as escolas de reiki para atender outras pessoas e ensinar a técnica para outras pessoas. A questão é que, se ele recebeu os símbolos quando ele estava descendo do monte, como que ele usou esse símbolo no monte? Né? Então, essa história, eu não sei, para mim fica meio esquisita, sabe? Fica meio, né? Ele não pode ter usado esse símbolo porque ele é um símbolo originário e exclusivo do sistema tradicional Zui tibetano. Se ele é um símbolo originário e exclusivo do sistema tradicional Zui tibetano, e o sistema tradicional Zui tibetano veio do mestre Mikao Zui, é o sistema que o mestre Mikao Zui recebeu, como que ele subiu no monte e usou esse símbolo? Ele nem existia, né, quando ele subiu no monte. Ele só existiu depois que desceu do monte e recebeu os símbolos e com o passar do tempo foi recebendo outras informações. Ok? Gente, então é isso. Se tiver alguma dúvida, conta para a gente lá no grupo, entra em contato para a gente responder e esclarecer sobre os 3 símbolos que que vocês aprenderam aqui hoje, tá bom? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus.